Bom dia, meu querido amigo, minha querida amiga. Boa tarde, se você está vendo esse vídeo de tarde. Boa noite para você também. É sempre um prazer muito grande ter você aqui comigo para mais um vídeo do nosso canal Bereanos. É um prazer ter você aqui comigo. É sempre uma grande alegria gravar conteúdo para essa plataforma e ter você aqui comigo. Se você está caindo de paraquedas, meu nome é Gabriel Moreira Rodrigues e aqui nesse canal nós comentamos assuntos relacionados à Bíblia, à apologética, à escatologias e assuntos relacionados. E se você vem me acompanhando até então aqui no canal, você deve ter percebido que nós estamos comentando bastante sobre a questão da existência de Deus. Nós comentamos aqui, nós fizemos quatro vídeos falando sobre as provas da ressurreição de Jesus Cristo. Nós comentamos sobre o argumento cosmológico, o argumento teleológico, o argumento ontológico, e hoje nós vamos falar sobre um argumento que, na minha opinião, é o argumento que é mais atacado em relação à existência de Deus, né? É um argumento que é mais atacado pelas pessoas, né? E eu digo assim que cada argumento ele tem a sua particularidade. As provas da ressurreição de Jesus Cristo, eles matam dois coelhos numa cajadada só. Por quê? Porque ele prova que Deus existe, e não só prova que Deus existe, como ele mostra qual é o Deus verdadeiro, que é Jesus. A particularidade do argumento cosmológico é que ele é o maior argumento para provar a existência de Deus. É algo assim impressionante o quanto ele nos mostra que Deus existe. Ele é um dos argumentos mais fortes, se não o argumento mais forte da existência de Deus. O argumento teleológico, ele não tem assim uma particularidade dele, ele é um argumento bom, mas ele não é tão assim singular. O argumento ontológico, ele é muito bom porque ele só usa a lógica para provar a existência de Deus. Isso, inclusive, ele é um argumento que serve bastante para mostrar para os agnósticos que Deus existe, porque ele se baseia na possibilidade da existência de Deus, e algo que muitos agnósticos dizem é que realmente existe a possibilidade de Deus existir. E o argumento ontológico, ele vai se basear sobre essa questão, sobre se a possibilidade de Deus existir já é uma prova de que ele existe, de maneira bem resumida. É óbvio que eu não vou me deter sobre ele aqui. Se você quiser se aprofundar mais, é só você ver o meu vídeo anterior, onde eu comento mais profundamente sobre ele. Mas no que se consiste o argumento moral da existência de Deus? É um argumento bastante complicado, tá? Bastante complicado porque ele recebe muitas críticas dos ateus, enfim. E como é o esquema lógico desse argumento, as premissas e as conclusões? Ele se segue o seguinte: a primeira premissa é: toda lei possui um legislador ou um criador, se você preferir. Toda lei, ela precisa de um criador, de um legislador. Existe uma lei moral. Existe uma lei moral. O nome do argumento é argumento moral, ou argumento da moralidade. Existe uma lei moral. Portanto, essa lei, ela precisa de um legislador. Ela precisa do criador dessa lei. E o que é esse argumento? Em outras palavras, esse argumento, ele tenta nos mostrar que a moralidade do ser humano, a ética, ela é evidência de que Deus existe. Então nós vamos discutir sobre tudo isso hoje, sobre as críticas, sobre essa questão e tudo mais. A segunda premissa, ela vai falar: existe uma lei moral. Isso é algo assim que eu nem preciso discutir muito sobre isso. Por quê? Porque a lei moral, ela é algo evidente. Ela é auto-evidente. Eu não preciso ficar discutindo muito sobre isso. Muitas pessoas vão falar que não sei o quê, que a moral é relativa, que a moral é apenas questão de opinião. A moral é algo de opinião. É como, por exemplo, você querer um sorvete de chocolate e eu escolher um sorvete de baunilha. Eu escolho sorvete de baunilha porque eu gosto mais de sorvete de baunilha. E você escolhe o sorvete de chocolate porque você gosta mais de sorvete de chocolate. É uma questão de opinião, é assim que funciona a moralidade. E não e não de novo. Com certeza não é assim que funciona a moralidade humana.
Veja bem, como é que nós podemos começar com isso? Os relativistas, eles afirmam tudo isso, que a moral é relativa e tudo mais, tudo mais. Por que isso não é verdade? Porque eles estão sendo hipócritas. No fundo, todo relativista, todo aquele que relativa a moral, torna a moral relativa, é um hipócrita. Por quê? Porque nem ele mesmo acredita no que ele está pregando, no que ele está falando. Quando nós vamos na realidade das coisas, não é assim que funciona. Veja bem, no livro Não Tenho Fé o Suficiente para Ser Ateu, no capítulo 7 do livro, dos autores Norman Geisler e Frank Turk, eles vão falar o que eu acredito que é uma história real, sim, sobre um professor. Eles vão contar uma parábola sobre um professor, e esse professor, ele deu um trabalho aos seus alunos sobre a questão da ética e a moral, sobre essa questão que envolve todas essas coisas e tudo mais, e que eles defendessem a sua opinião, a sua tese, o seu ponto de vista a partir de provas, evidências e tudo mais, que eles argumentassem no trabalho. E nisso, um dos alunos, que era relativista, que acreditava que a moral era relativa, entregou o trabalho para o seu professor. E nisso ele leu lá tudo isso que eu falei para vocês, que a moralidade é questão de opinião, que é algo relativo, que é algo como escolher entre um sorvete de baunilha e entre um sorvete de chocolate, tudo isso que eu comentei para vocês. E o professor, ao ler aquilo, ele viu que a capa do trabalho do aluno dele era azul. E ele foi lá e escreveu lá no trabalho, nota 0, porque eu não gosto de capas azuis. No dia seguinte, o aluno foi lá e reclamou com o professor: que negócio é esse? Que história é essa? Por que você me entregou o meu trabalho com 0, sendo que eu escrevi, eu me esforcei para fazer ele? O motivo que você escolheu, porque a capa é azul, isso não é motivo certo para você zerar a minha nota. Você está errado, você não pode fazer isso. E aí o professor, lá vendo aquele aluno irritado, ele falou: epa, se acalma, tentando acalmar o aluno, e falou: olha o que você escreveu. Não existem padrões morais absolutos. Não é isso que você está dizendo? Se a moralidade, os princípios morais são absolutos, ou não são absolutos, são relativos, por que você está reclamando? É a minha opinião. Percebe como isso é contraditório? Veja bem, se você fala que a moral é algo relativo, então eu posso dar uma facada na sua barriga e vai estar tudo certo, porque não tem nenhum problema, você não tem respaldo algum para dizer o que é certo e o que é errado a partir disso. E você está sendo hipócrita quando você fala isso, porque nem você mesmo vive o que você prega. Então a moral, ela é auto-evidente, isso é claro. A moral, ela é real, sim. A moral, ela existe, sim. Todo mundo do mundo concorda nisso. As demais críticas que nós vamos discutir agora, elas envolvem o quê? Elas envolvem confusões. Elas envolvem confusões entre a moralidade e alguma outra coisa, que nós vamos discutir agora. A primeira crítica em relação a essa questão da confusão é a questão do comportamento versus o absolutismo. Que o absolutismo que eu digo, eu estou me referindo à questão da moralidade, dos princípios morais serem absolutos. O comportamento versus o absolutismo. O que é isso? Muitos relativistas afirmam que não sei o que, a moral ela é relativa porque as pessoas não seguem a moralidade. O que eu não preciso de muitas palavras para refutar isso. Todo mundo aqui comete erros de matemática, até porque matemática é uma matéria muito difícil. Mas isso não significa que não existam leis da matemática para serem cumpridas. Essas pessoas, elas sabem o que é certo, essas pessoas sabem o que é errado, mas mesmo assim escolhem fazer aquilo que é errado, aquilo que vai contra o caráter. Isso não significa que elas não existam. O segundo argumento que muitos relativistas usam contra essa questão
é a forma como interpretamos os fatos. O absolutismo moral versus a percepção mutável dos fatos. Veja bem, muitos relativistas argumentam o seguinte: as bruxas eram queimadas no passado. Elas eram queimadas no passado e tudo mais. Hoje não. Isso significa que a moral ela muda ao longo do tempo, a moral é relativa. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os princípios morais, eles continuaram. O que mudou foi a percepção dos fatos. Vamos com calma. O princípio moral. Qual é o princípio moral? O que se acreditava-se na Idade Média? Que as bruxas eram vilãs, que as bruxas eram pessoas ruins, que as bruxas elas amaldiçoavam as outras pessoas. Eu não tenho certeza disso, mas até onde eu vi, acreditava-se durante a Idade Média que quem fazia a peste negra era algo que provinha das bruxas. Então, assim, todo mundo do mundo concorda que você espalhar doenças por aí, que você assassinar pessoas, que você prejudicar as pessoas é algo ruim. O que mudou ao longo do tempo não foi esse princípio. As pessoas de antigamente concordavam com isso e as pessoas de hoje concordam com isso. O que se mudou foi a percepção dos fatos. Antigamente acreditava-se que as bruxas faziam isso. Hoje ninguém mais acredita que bruxas é a maldição das pessoas. Ninguém, entre aspas, é claro, né? Ninguém acredita que bruxas amaldiçam as pessoas, muito menos que bruxas fazem a peste negra e tudo mais. Um outro exemplo que eu poderia dar para você é o exemplo das vacas. Aqui no Brasil, todo mundo come carne bovina, a maioria esmagadora, todo mundo come à vontade. É super comum você comer carne de boi. Só que lá na Índia, as vacas elas são sagradas e eles não comem vaca. Mas por que eles não comem? Porque eles acreditam que a vaca é sagrada. Quando um ente querido morre, eles acreditam que a alma desse ente querido pode entrar em uma vaca. Por isso que eles não comem ela. Por isso que os indianos consideram as vacas sagradas. O princípio moral, ele não muda, mas a percepção dos fatos muda. Qual é a percepção dos fatos? Tanto o brasileiro quanto o indiano, eles concordam que não é certo você cometer canibalismo, ainda mais com um ente querido seu. Entendeu o que eu estou querendo dizer? O segundo argumento é absolutos morais versus a aplicação deles na prática. Eu chamei esse segundo argumento de dilemas morais. O que os ateus, críticos do argumento moral, dizem? Que a presença de dilemas morais é prova de que a moralidade é relativa. Por exemplo, nós temos 5 pessoas em um barco salva-vidas. Porém, esse barco ele só é suficiente para 4 pessoas. Só 4 pessoas podem entrar lá. Só que entraram 5. Nisso, o barco começa a afundar. E essas pessoas começam a discutir entre si quem é que vai sair do barco, quem é que vão atirar ao mar ou ao rio. Então, os ateus argumentam que, por causa disso, a moralidade é relativa. Só que não. Esse exemplo, ele prova justamente o contrário disso. Porque se não existissem valores se não houvessem valores absolutos, se não houvessem valores morais absolutos, não existiria discussão entre essas pessoas. O que você prefere? Aquele simbolismo do trem, né? Aquela parábola do trem. Você tem um trem vindo num trilho em alta velocidade e você tem um controle em uma alavanca para escolher a direção dele. E 4 pessoas estão amarradas de um lado e uma pessoa está amarrada de outro. Você prefere que o trem ele acabe falecendo, vamos usar esse termo, né? Uma pessoa ou 4? O poder está nas suas mãos. Hitler sabia que matar é errado. Matar é errado e Hitler sabia disso. Por isso que foi necessário desumanizar os judeus para justificar o Holocausto e o assassinato, a tortura deles. Entendeu agora? O filósofo, eu não sei se ele é filósofo, ele é um filósofo político e ético, J.
Perdão, não, J alguma coisa, eu não vou saber o nome dele. Ele observou que canibais, antes de assassinarem uma pessoa, eles executam grandes rituais, grandes e elaborados rituais de expiação. Ou seja, até os canibais sabem que assassinar e devorar uma pessoa é algo errado. Por isso que eles fazem esses tipos de rituais. Se fosse algo assim sem importância, eles iam lá e simplesmente matavam a pessoa e comiam. O quarto argumento só um instante. A confusão número 4 é uma ordem absoluta versus uma cultura relativa. Veja bem, as pessoas elas confundem o que, o princípio moral, versus o como. E com base nisso dizem que a moral é relativa. O que eu estou querendo dizer? Todas as culturas, a maioria, se não todas, a maioria esmagadora, eu acredito que realmente todas as culturas têm uma forma de cumprimentar, porque o cumprimento, ele é uma forma de amor e respeito. Então isso é um princípio moral entre todas as culturas. O que muda em cada cultura é o como. Isso aqui é o princípio moral, é o que. O como é relativo. Por exemplo, todo mundo concorda que é necessário cumprimentar as pessoas ao chegar ou se despedir das pessoas ao sair. Porém, a forma como isso é feito é diferente em cada cultura. Existem culturas que dão beijo nas bochechas, em outras dão beijo até na boca, inclusive. Em outras culturas é um aperto de mão, um abraço. Em outras culturas, como na Ásia, é um costume se encurvar para a pessoa. Então, isso é uma confusão que as pessoas fazem para dizer que a moralidade é relativa. A quinta confusão é absolutos morais versus discordâncias morais. Isso aqui eu acredito que é um pouco mais complicado. Veja bem, muitos relativistas usam a pauta do aborto para dizer que a moralidade ela não existe. Por quê? Existem pessoas que defendem que o aborto é certo e pessoas que defendem que o aborto é errado. Só que na realidade, quando nós vamos nos aprofundar, todos eles estão de certa forma, com concordâncias. A única diferença é que eles estão priorizando certos princípios morais. Enquanto aquelas pessoas mais conservadoras preservam a questão da vida, do direito à vida, aquelas pessoas que são mais de esquerda, elas defendem mais a questão da liberdade da mulher. Então, ali não estão sendo discutidos os princípios morais. Os princípios morais, eles são absolutos. O que está havendo ali é uma discordância moral daquilo ali. Porque tanto o de esquerda quanto de direita, eles concordam que a mulher ela deve ser livre. Mas tanto de esquerda quanto de direita concorda que todas as pessoas devem ter direito à vida. Então, isso não é prova de que a moral é relativa. A sexta confusão moral é fins absolutos, valores, valores, versus meios relativos. Existe uma frase de Nicolau Maquiavel que diz que os fins justificam os meios. O que isso significa? Como é que eu posso falar isso para vocês? Por exemplo, a questão dos pobres. Existem grupos que dizem que para dar uma qualidade de vida melhor para os pobres, é necessário um auxílio do governo. Porém, pessoas mais de direitas defendem a ideia de que é necessário dar mais oportunidades de emprego para os pobres e não auxiliá-los com dinheiro, porque o auxílio de dinheiro ali pelo governo causa dependência. Já dar oportunidade seria uma opção melhor para dar mais qualidade de vida aos pobres e dinheiro e tudo mais. Os fins, eles são relativos, mas o princípio é o mesmo. Qual é o princípio? Ajudar as pessoas mais necessitadas. Então, a moral, ela não é relativa por causa disso. Então, aqui nós discutimos 6 confusões da questão sobre
se a moral ela é relativa ou não, e refutamos todas elas. E o último argumento que os ateus usam contra o argumento moral é o darwinismo, né? Porque o que eles afirmam? Que a moralidade ela é algo instintivo do ser humano. Ao longo de milhares, milhões e milhões, eu acredito que talvez até bilhões de anos, o ser humano foi evoluindo, 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 e ele foi acabando criando esses princípios morais, e isso foi tornando algo instintivo nele. Isso é um instinto do ser humano, isso é algo que está no DNA humano. Eu não vou entrar aqui no âmbito sobre se o darwinismo, o evolucionismo, ele é real ou não. Já me adianto que eu não acredito na macroevolução. No futuro eu ainda vou conversar mais sobre essa questão da evolução, de Darwin, da origem das espécies e tudo mais. Mas esse argumento ele não se sustenta. Por quê? Porque mesmo que a evolução fosse algo real, ela não prova que a moralidade é proveniente dela. Por quê? Porque nem sempre para a natureza é proveitoso ser moral. Porque o que a maioria das vezes vai prevalecer na natureza? A lei do mais forte, a lei de preservar a própria existência. Como é que você justifica bombeiros, pessoas comuns arriscando a própria vida para salvar idosos de idade? Se nós fôssemos seguir apenas a questão da evolução, de que serve salvar um senhor de idade de um incêndio? Porque o senhor de idade ele não serve mais para nada, ele de certa forma, né, na questão da natureza, ele não reproduz mais, ele não tem força mais para trabalhar, ele não serve mais de nada. Por que você vai arriscar a sua vida em um incêndio para salvar um idoso? Tá vendo como a evolução ela não consegue explicar essa questão da moralidade? Então, gente, eu peço desculpa para você se esse vídeo ficou muito longo, é porque foi realmente necessário eu discutir todas essas questões, porque o argumento moral, como eu disse no início do vídeo, ele é bastante atacado, ele tem vários argumentos que atacam ele, e foi necessário que eu refutasse todos eles. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que precisa. Caso você tenha alguma coisa para comentar, comente. Se você não gostou do vídeo, também deixe seu dislike, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Deus te abençoe e até mais.